Então, a gente pode expandir um pouco o conceito também e tal. Isso não seria estranho para ninguém. Mas é interessante que, às vezes, a influência cultural pra gente, que faz a gente enxergar esse fenômeno de uma certa forma, vem carregado de algumas coisas que podem ser problemáticas, né? A pressão para você ter um emprego, um bom emprego, uma boa remuneração, um bom dinheiro, a pressão para você evoluir em cargos e tudo mais. E, às vezes, as nossas motivações para ir atrás disso podem não ser das melhores, né? Envolver ganância, um certo orgulho, né? Uma luta pelo seu próprio nome, como até a gente falou na pregação e tal. Então, são coisas que nós, como cristãos, temos que administrar quando formos lidar com isso, né? Além disso, existe um outro problema, né? Não só de ver o trabalho como um meio para você garantir os seus anseios, que podem ser egoístas, né? Mas também a gente enxergar o trabalho como um fardo e uma maldição que, nossa, que tomara que eu vá logo embora desse mundo, que eu não quero mais fazer esse negócio, né? Eu queria que a gente olhasse aqui para a Escritura e visse alguns pontos que nos ajudam a enxergar o trabalho de uma forma cristã, né? Entendendo até como algo que nós fazemos para contribuir com o que Deus quer fazer nessa criação, né? Então, eu quero que a gente enxergue esses princípios aí, beleza? Show. Gênesis capítulo 1. Todo mundo já leu Gênesis capítulo 1? Alguém nunca leu? Se eu nunca leu, vai ficar com vergonha de dizer, né? Não tem problema. Alguém lembra o primeiro versículo de cabeça? No princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo assim que começa, né? O segundo versículo, alguém lembra? Terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está lá em Gênesis capítulo 1. A gente perde alguns pontos aqui, tá? Mas a ideia de dizer que a terra era sem forma e vazia traz um conceito que é muito comum para aquele pessoal que estava lendo isso aqui, que é a ideia de caos, tá? Caos. De uma realidade que não está organizada, que não serve para nada. Um lugar, inclusive, que é inóspito à vida, que não dá para florescer nada naquele lugar. Não dá para surgir vida. Eu quero fazer até uma referência aqui, talvez, para a gente entender qual é a ideia por trás desse caos aqui. Pensa nessa ruazinha aqui, logo em frente à Light, aqui do lado da nossa igreja, né? Um lugar que é tão sem propósito, né, que até vira um lugar para lixo, para queimar lixo e tal. E um lugar que é inóspito à vida, nada pode florescer ali, né? Você não consegue imaginar alguma coisa florescendo naquele lugar. Pensa no caos como se fosse aquilo ali, né? Realidade caótica, né? Um lugar onde... E aí o mar vem e evoca essa ideia, né? Porque é o que aquele pessoal tinha para significar o nada. Hoje a gente tem outras imagens, né? Com a nossa possibilidade de explorar o espaço. Então a gente vê o nada como uma imensidão negra, né? Preto, né? Tudo preto, tudo sem luz, sem cor. Justamente por causa dessa imagem do nada, do espaço sideral aí e tal, que é muito comum para a nossa cultura. Para aquele povo, o mar, as águas, evocavam essa ideia, né? Essa ideia de um lugar sem nada, vazio, caótico, sem propósito, sem função, de onde nada floresce, beleza? E aí o que vai acontecendo ao longo do relato de Gênesis? Quem lembra? Deus começa a criar, exatamente. Quanto tempo ele leva para criar aqui no texto? 6 dias, o 7º ele descansa, é isso aí. E aí ele vai criando, vai dando ordem, vai separando as coisas, né? Preenchendo os lugares que ele vai construindo ali, né? E termina com uma explosão de biodiversidade, né? Um lugar onde a vida pode florescer, onde as coisas funcionam, tem seu papel e seu propósito, seu lugar ali, né? Então você tem um relato, né, de um Deus que não está só fazendo coisas aparecerem, né? Estalando o dedo, que é o que a gente imagina, né? Um mágico estalando o dedo, fazendo as coisas aparecerem, mas de alguém construindo um lar, né?
Alguém colocando ali as coisas e dando função. Uma ilustração que eu já vi muito interessante é que, na nossa visão científica, a gente entende Gênesis como se fosse Deus construindo a estrutura de uma casa. Quando, na verdade, para o povo que está lendo, isso é mais parecido com Deus construindo um lar. A estrutura não é tanto o foco, mas é a função das coisas. Quando eu construo um lar, eu não estou pensando só na estrutura, mas em qual cômodo vai ser a cozinha, né? O que eu vou dedicar para ser o banheiro, né? Onde eu vou usar para armazenar minhas coisas, entendeu? Eu estou colocando função, colocando ordem, né? Então você tem ordem. E aí você chega no final com uma palavra que não aparece aqui, mas é um conceito que é comum para o israelita ali, que é a ideia do shalom. Quem já ouviu a palavra shalom? Né? O que vocês acham que significa shalom? Paz. Perfeito. É exatamente isso. A tradução mais literal seria paz. Só que isso evoca uma ideia que é mais complexa e rica do que só a ausência de guerra, né? A paz é uma realidade, é uma condição onde as coisas estão ordenadas no seu devido lugar, exercendo a sua devida função. Beleza? Show? Até aqui todo mundo acompanhou. O que acontece no sexto dia? Alguém lembra? Deus cria ser humano. Isso aí. Perfeito. Então a gente vai lá no versículo 26 de Gênesis, o que diz? Vamos lá. Não só o homem, ele cria os animais terrestres também antes do ser humano. Aí olha só o que diz lá em Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Imagem e semelhança. Todo mundo está acostumado com isso, né? Todo mundo já ouviu que a gente é imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa ser imagem e semelhança de Deus? O que significa isso? Aí o pessoal vai dar um monte de teoria. É a razão. É a capacidade moral. Mas olha o que o texto vai dizer logo depois de Deus falar que vai fazer o ser humano a sua imagem. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Continuando, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Esse texto vai ser importante, tá? Essa passagem aqui agora. O ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Isso aqui vai ser importante. Ou seja, no texto, imagem de Deus está intimamente relacionado à função de dominar. E aqui eu não quero que a gente entenda dominar de forma negativa, tá? É pelo contrário. A ideia aqui é ser igual a Deus, semelhante a Deus, cooperando com Deus no que Ele tem feito. E o que Ele tem feito? Dando ordem, dando função. O que Ele tem feito? Construindo um lugar ordenado, construindo uma realidade de shalom, de paz, onde as coisas funcionam, estão ordenadas, são funcionais, está tudo no seu devido lugar. Construir um lar que funciona, né? E mais, um lugar onde a vida pode florescer, onde as coisas podem se desenvolver. Dominar aqui é fazer o que Deus faz, é exercer domínio nesse sentido, né? Não de destruir, mas justamente de desenvolver, né? Justamente de levar ordem, né? Ou seja, Deus criou o ser humano, Deus como grande rei, que está construindo esse reino, criou o ser humano para ser o seu vice-regente, né? E aí, como eu falei, vai ser importante aqui, ser humano, homem e mulher, os dois receberam essa vocação, né? Muitas visões, né, que tentam dar uma função para a mulher fazem a mulher parecer só a coadjuvante do protagonismo masculino, o que não é verdade de acordo com o texto, tá? Homem e mulher foram colocados para dominar na criação. Homens são reis na criação, mulheres são rainhas sobre a criação. Beleza? Esse papel aqui de dar ordem para a criação, de levar a ordem, de levar o shalom para todo o canto, foi dado para homem e mulher, né? Veja, aqui a gente está falando da criação. E qual é a avaliação que Deus dá para a sua criação ao longo de todo o Gênesis 1? Que era bom. Ele viu que era bom, né? Alguém discorda que a função que foi dada aqui para a humanidade seja um trabalho? Não? Exatamente. É um trabalho. Deus deu um trabalho para Adão e Eva aqui,
para a humanidade aqui. E esse trabalho envolvia cooperar com Deus para trazer uma realidade de shalom para essa terra, de paz, de ordem, uma explosão de biodiversidade. Cooperar para trazer uma condição onde a vida pode florescer para essa criação. Isso que foi dado aqui para a humanidade, homem e mulher, né? Inclusive, lá em Gênesis capítulo 2, vocês vão ver uma atividade de Adão mais específica. Vocês lembram qual é? Nomear os animais, perfeito. A tarefa de nomear, ela passa a ideia, né, de domínio, né, de você quando você nomeia alguma coisa é porque você é soberano sobre aquilo, né? Isso mostrando de Adão já estabelecendo essa função que foi dado a ele, né? De dominar sobre a criação, de estabelecer domínio, de dar função. Ele nomeia e estabelece uma função para aquilo ali. A gente costuma ler esse texto como se significasse que os nomes que a gente dá para os animais hoje foram os nomes que Adão deu. Obviamente não é isso, a ideia não é essa. A ideia é mais focar em Adão exercendo a função de dar ordem, exercendo a função de dominar. É isso que o texto está querendo apontar para isso. Inclusive, é só depois do pecado que Adão vai nomear Eva, né? Sugerindo talvez, né, que ali você tem um aspecto de domínio masculino sobre a mulher depois do pecado, o que seria um problema, né? Que não deveria acontecer. Ok. Só mais um detalhe interessante é que o papel não é só real, tá? Mas é também sacerdotal. Só queria acrescentar isso. Sacerdotal. O que um sacerdote faz? O sacerdote, ele é comissionado para cuidar do espaço sagrado, tá? Do templo, do tabernáculo, né? E ele é responsável por manter aquele lugar em ordem, mais uma vez. E aí aqui você tem algumas coisas que apontam para o jardim do Éden, como todo mundo sabe, está lá no Gênesis 2, como um espaço sagrado. Tem alguns detalhes aqui que eu não vou entrar, né, mas que daria para mostrar isso. E aí, lá em Gênesis 2,15, Adão é colocado para cultivar e guardar o jardim. Então, ele é dado um trabalho de ordenar, de cuidar, de guardar um espaço sagrado, né, o que aponta para uma tarefa sacerdotal também. Reis, sacerdotes. Nossa função como seres humanos. Beleza? E isso é trabalho. Tá? Isso é trabalho. Deus deu trabalho para Adão. Trabalho. Né? Você vê que aqui não tem nada sobre dinheiro. Na nossa sociedade, no nosso contexto, a gente vai precisar entender o trabalho como um meio de se sustentar em termos financeiros, mesmo de dinheiro. Mas eu quero mostrar como a coisa vai além disso. Entende? O trabalho vai muito além disso. Quer ver um exemplo muito prático? Muitos aqui talvez tiveram mães que foram totalmente dedicadas a ser donas de casa, que não foram remuneradas para isso, mas que dedicaram a vida para alimentar você, para manter a casa que você vivia em ordem, para manter tudo funcionando corretamente, para estabelecer uma realidade de shalom. Isso é trabalho. Isso é bom. É bom. Eu quero que a gente entenda isso. Trabalhar é cooperar com Deus para trazer ordem para essa criação, né? E aí, pensando em vida profissional, no futuro vamos ter aqui pessoas das mais diferentes áreas, trazendo ordem para essa criação, permitindo que a vida floresça nessa criação das mais diferentes formas, entende? Então eu quero dar essa noção positiva para vocês. O trabalho é bom. Todo o enfado que vem por causa do trabalho, aquele cansaço, aquele ódio, né, por trabalhar, a sensação de que você está lutando contra algo, né, de que as circunstâncias ao seu redor vêm de encontro a você, né, violentamente, né? Pensa no cara que vai lá, da antiguidade, tem pessoas ainda nessa realidade, não é muito do nosso contexto, mas que vai arar a terra. E aquilo é difícil, sabe? Parece que a terra está brigando, sabe?
essa sensação, toda essa forma negativa de enxergar o trabalho é por causa do pecado. E mais especificamente no nosso contexto, toda a ganância por trás disso, todo egoísmo por trás disso, e até as funções, os trabalhos que vão de encontro com esse desejo de Deus de trazer uma realidade de Shalom, tudo isso é consequência do pecado. É o que acontece em Gênesis capítulo 3. Tá? Mas na criação, no que é bom, a ideia é essa, o trabalho é bom. Né? O trabalho é bom. Eu quero deixar com vocês essa reflexão para quando vocês ingressarem no mercado de trabalho de vocês, quando vocês forem fazer o que vocês foram chamados a fazer, o que vocês foram vocacionados a fazer, o que vocês têm talento para fazer, vocês vão estar contribuindo com Deus. Isso não é pouca coisa. Vocês vão estar contribuindo com Deus para trazer uma realidade de paz e shalom para essa terra. Né? O pecado destruiu isso. Cristo reconstruiu as coisas de volta. A gente está olhando para a criação, para os princípios criacionais que foram destroçados pelo pecado, mas agora a gente tem uma nova criação por meio de Jesus Cristo. A gente pode olhar para Jesus Cristo e ter a nossa vocação como seres humanos restaurada. Né? E agora, por meio de Cristo, olhando as coisas pela lente do Senhor Jesus, aquele que reconcilia todas as coisas consigo, como diz lá em Colossenses capítulo 1, todas as coisas, é abrangente, é o mundo inteiro, não é só a gente, pecadores e tudo mais, é o mundo inteiro, são todas as coisas, inclusive o trabalho, inclusive a nossa vocação de levar paz para essa terra, de levar ordem para essa terra. Então, vamos olhar para as coisas com essas lentes, beleza? O Xande vai trazer algumas reflexões agora, talvez um pouco mais práticas, né? Porque eu gosto de ser meio teórico, né? Mas enfim, vai lá. Não, é justamente isso. A gente vai fazer fazendo esse bate-bola aqui, onde o Mateus ele vai estar entrando, né, numa parte mais teológica, né? Assim, o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Eu vou trazer uma parte até do meu testemunho e do dia a dia que eu acabo vendo no mercado de trabalho. E a ideia é essa, é a gente ir construindo isso e depois a gente vai ter um espaço para vocês também perguntarem, a gente tirar dúvidas, óbvio, que a gente puder responder, se a gente não souber responder, a gente vai anotar e depois de alguma forma a gente vai dar essa devolutiva. Mas assim, pegando esse gancho, né, que o Mateus falou, o que a gente queria reforçar muito com vocês é isso. O trabalho, ele é bom. Ele enobrece o homem. E aí, quando eu estou falando do homem, eu estou falando do homem, a criação, né? Homem e mulher, como o Mateus falou, foram criados em pé de igualdade, foram criados num critério de igualdade para reinar sobre a criação. Assim como Deus ordenou e Deus deu isso como função. Deus deu isso como trabalho. Então, se você acha que o trabalho pegar o gancho lá da Amanda, que o trabalho é algo que você vai pensar só para depois que você se formar no ensino médio, você está enganado. Porque o trabalho, ele começa hoje. Você já nasceu com algo que Deus te deu como uma função. Seja das coisas mais simples, né, que é você ajudar a manter a ordem na criação, ajudar a ter esse shalom, como o Mateus falou, as coisas mais complexas, talvez. E aí a gente vai complexo, talvez, dentro do que cada um vive na sua complexidade. Aquelas pessoas, às vezes, que com 16 anos já precisam ajudar a mãe e o pai a botar um dinheiro dentro de casa e precisam entrar já num mercado de trabalho ou ter uma função mais específica. Ou, por mais que você não tenha essa obrigação, você, de alguma forma, como o Mateus mesmo falou, você pode ajudar a manter a ordem atribuindo funções do seu dia a dia, arrumando o seu quarto, lavando louça, arrumando a casa. Isso é trabalho. E você foi criado para trabalhar. A única questão, como a gente está falando e a gente está abordando aqui, é que o pecado, quando ele entrou no mundo, ele distorceu essa imagem de trabalho e trouxe isso como se fosse um peso. Então, hoje você sente uma obrigação de trabalhar, você sente um peso de trabalhar, você sente uma necessidade de, se eu estou fazendo uma coisa, eu tenho que ter algo em troca. Eu tenho que ser pago, e eu tenho que ser muito bem pago, porque eu mereço, porque eu preciso, porque eu quero. Então a gente tem uma necessidade de sempre se valorizar acima do que
do que efetivamente é. Eu não estou dizendo que isso de uma certa forma seja ruim, porque a gente tem que se valorizar. Eu acho que a gente não pode... Por exemplo, um preço que foi pago por nós foi um preço muito alto para que de uma certa forma a gente, uma ou outra pessoa, se aproveite ou acabe subjulgando outra pessoa, e aí a gente vai entrar talvez em questões análogas a trabalho escravo e etc. Então, se a gente fosse simplesmente falar de trabalho é bom, então vamos botar todo mundo para trabalhar para a gente, e a gente volta a um tempo, sei lá, de escravidão, etc, etc. Não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte... é que o trabalho, ele tem a sua justiça, e essa justiça, ela retorna para Deus em glória. Isso precisa ficar muito fixo na cabeça de vocês, no ponto justamente quando vocês entrarem na faculdade, quando vocês estiverem se formando, quando vocês estiverem se desenvolvendo para ser aquilo que Deus chamou vocês para ser, que vocês tenham essa intenção, que vocês tenham essa base muito bem construída, que vocês estão se formando naquilo, que vocês estão se capacitando para que aquilo retorne em glória para o Senhor Jesus. A gente está falando nesse tempo de um mundo invertido, vamos colocar assim. Então eu queria dizer, nesse mundo invertido, e a própria Bíblia diz isso, que nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos aqui. Então, o que nós somos aqui? Nós somos verdadeiros ETs. Vocês sabem o que é o significado de ET, né? É extraterrestre. O ET não é só aquele bicho cabeçudo, feio, com olhão grandão, com dedo que brilha, seja lá de que fase a gente tem uma imagem de ET. E aí, só um parênteses aqui, quando eu era mais novo, eu morria de medo de ET. Tá? Eu tinha um medo assim, absurdo de ET. Mas, fecha parênteses, isso é um papo para outra hora. Mas eu queria dizer que assim, nós somos extraterrestres. E o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte: você não é desse mundo, então você não precisa pensar, você não precisa agir de acordo com os padrões desse mundo. Mas agora, qual é o mundo que você pertence? O mundo que você pertence é um mundo onde Jesus reina, onde Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, sendo um só, reinam em excelência, e eles têm essa paz determinada para todos nós. Então, sabendo de onde a gente pertence, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer. Então, se você vai trabalhar, se você vai ser coveiro, se você vai ser médico, se você vai ser, independente da profissão que você escolha, você sabe qual é o mundo que você pertence. Você sabe qual é o Deus quem é o teu patrão, quem é o teu chefe, quem é que paga o teu salário. O teu salário não é aquilo que cai no contra-cheque. Vocês sabem o que é contra-cheque? Contra-cheque é, por exemplo, você recebeu o salário, tem descontos de impostos, etc. É uma folhinha que você recebe no final do mês, dizendo ali o que você recebe, o que você é descontado e no final o quanto vem para você. É como se fosse um comprovante, que nem quando você faz uma compra, você recebe a notinha fiscal, o contra-cheque é como se fosse um comprovante do seu salário, né? Do seu prolabore em prol daquilo que você exerce. Então, você é mais do que o teu contra-cheque diz. Você é mais do que um salário mínimo, você é mais do que independente do salário que você vier a ter, você é muito mais do que isso, porque o teu preço, ele é inestimável, ele é incontável, mas sabe o que eu posso dizer para vocês? O teu preço já foi pago na cruz do Calvário. Então, não existe salário, não existe trabalho nenhum que vai quantificar o quanto você vale. Porque o teu valor, o teu preço já foi pago. Então, falado isso, eu queria contar um testemunho para vocês sobre justamente essa fase de decisão, essa fase de pressão. Quando eu tinha... Qual é a média de idade aqui? Assim, quem é que tem 17 anos? 16. 15. 14. 18. Tá bem espalhado, mas vamos lá. Tá bem ali mesmo, mas vamos dizer, nessa fase de 17 para 18 anos, foi a fase quando eu comecei pisei pela primeira vez na igreja. Eu estava no ensino médio, fechando ali o ensino médio, indo para a faculdade, e existia uma pressão sobre
e vocês já devem ter ouvido ou até vivido isso, o que você vai ser quando você crescer? Já perguntaram isso para você? Hã? Não entendi. Cara, não entendi nada. Não aguenta mais, eu só entendi demais. Eu tava assim, não aguenta mais. O que você vai ser quando você crescer? Você já escolheu qual é a faculdade? Ah, mas você pode fazer isso porque dá mais dinheiro. Vocês já ouviram isso também? Ah, não faz isso não, mas faz isso porque isso dá dinheiro. Eu queria dizer para vocês que vocês estão numa fase que, assim, cara, realmente é difícil. É uma fase de escolha, é uma fase de decisões. Mas eu quero que vocês me entendam bem aqui onde eu vou falar, agora que eu vou falar. Não pisca, não dorme, não se engasga com a bala, não faz nada. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a fase que vocês estão agora é uma fase que ela gira a vida de vocês para uma decisão, para um caminho. Mas esse caminho não é eterno. Por que eu estou falando isso? Existe uma fase de adaptação. Existe uma etapa de escolhas. Existe uma circunstância onde você precisa estar ligado a Deus para entender aonde você precisa ir. E ninguém quer colocar um peso sobre vocês que vocês precisam agora, com 17 anos, escolher o que vocês vão ser até os 85. Porque vocês só têm 17 anos de uma formação para viver depois outros 60 anos na frente. Então, o que eu quero que vocês fixem muito bem na cabeça de vocês é o seguinte: eu não estou falando para vocês largarem tudo, ou então para escolher qualquer coisa. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: coloque o poder de decisão de vocês em Deus. Porque vocês, por vocês, não têm capacidade nenhuma, no bom sentido, tá? Não estou diminuindo ninguém. A gente não tem capacidade nenhuma de saber o que é melhor para a nossa vida. Quem sabe é Deus, porque foi Ele que nos criou. Mas agora, se a gente estiver no caminho, se a gente estiver alinhado, se a gente estiver focado nisso, Deus mostra o caminho, Deus abre o caminho, Deus revela. E Deus te capacita para chegar ali, né? Então, e aí foi como o Mateus falou também. A gente está vivendo uma circunstância onde, imagina se a gente tivesse uma realidade onde todo mundo aqui nessa sala fosse médico. Todo mundo aqui fosse advogado. A gente ia ter um mundo só de advogados? A gente ia ter um mundo de médicos? A gente precisa de pessoas nas mais diversas funções, com as mais diversas capacidades, com os mais diversos dons e talentos. E Deus vai atribuir a capacidade e vai te honrar naquilo que você desenhou no caminho, óbvio, junto com Ele, não é você por você, mas que você em Deus desenhou, construiu e se capacitou. Entendam, tudo que eu estou falando, eu quero que vocês façam esse link com o que o Mateus falou. Então, quando eu falo do caminho, formação, pensa nisso que o Mateus colocou, da questão do trabalho, da justiça, da paz, da formação, da construção, do entendimento de criação em Deus. Então, sempre façam esse link, tá? Por isso que a gente está aqui batendo essa bola. E aí, o que eu queria trazer para vocês como testemunho é isso, assim, eu comecei aqui na igreja, tinha uma pressão, cansei de ouvir, o que você vai ser como crescer, faz isso que dá dinheiro. Aí, às vezes, minha mãe falando para as amigas, meu filho vai ser médico, mal sabia ela que se eu ver sangue eu passo mal. Então, assim, como é que eu ia ser médico? Meu pai, ele era formado em eletrônica. Ele era doido para eu fazer técnico de eletrônica, porque ele poderia me ajudar a arrumar estágio, só que mal sabe ele que quando eu ligava um fio com outro eu dava curto nos negócios, ou quando eu brincava de desmontar carrinho, na hora que eu reconstruía o carrinho sempre sobrava peça. Então assim, eu acho que as coisas não iam funcionar muito bem. E aí, eu me questionava muito, sabe? Eu me questionava muito, porque eu entendia que a pressão da sociedade era que eu fosse o melhor, que eu tivesse uma faculdade X, que eu tivesse o curso A, o curso B,
que eu precisasse preencher um currículo e que aquele currículo no final fosse aprovado para eu ter as melhores vagas. E por muito tempo eu vivi com essa pressão. E essa pressão, de uma certa forma, ela, ao invés de me impulsionar, ela me travou. E por algum momento, eu quis desistir de tudo. Eu cansei de estudar, eu não queria mais ir para a escola, eu queria só jogar bola, porque eu achava que eu ia ser o próximo Neymar. E na época não era o Neymar, não. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Então, assim, era um caminho aparentemente mais fácil, que eu podia talvez dar tudo que a sociedade pedia para mim, só que fazendo o que eu queria. Só que aí mal sabia eu que até para ser jogador de futebol você precisa ter disciplina. Disciplina de treino, de alimentação, de acordar. Vocês podem ver que principalmente de alimentação me falta um pouquinho, né? Mas, brincadeiras à parte, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: por muito tempo eu vivi essa pressão. No meu ensino médio, eu fui fazer um ensino médio técnico para agradar, de uma certa forma, meu pai. Porque eu tinha uma pressão também de colocar dinheiro dentro de casa. De ajudar meu pai e minha mãe a pagar a conta dentro de casa. Então, quanto antes eu arrumasse um emprego, quanto antes eu fosse remunerado por esse emprego, eu poderia não só ter um dinheirinho para mim, mas eu poderia também ajudar meu pai, tirar o peso das costas do meu pai. E eu vivi sobre essa pressão. Eu fiz um técnico de informática, não foi de eletrônica, porque eletrônica realmente era muito ruim. Então eu na informática eu ia ver se dava alguma coisa, né, se eu conseguia alguma coisa. Só que, assim, vou encurtando um pouco a história. Eu entendi que não era para mim aquele negócio. Eu estava fazendo para agradar os outros e não estava fazendo para agradar a mim, e muito menos a Deus. E nesse caminho eu também estava me descobrindo no Evangelho, entendendo quem era Deus. E eu comecei a questionar muito Deus nesse processo. Pô, Deus, e aí? O que eu tenho que ser? O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser? Qual vai ser meu emprego? Como é que eu posso te honrar? Como é que eu posso fazer isso? E a única coisa que eu ia entendendo de Deus era assim, a paz. Que mesmo no meio do caos, Deus ia dando uma paz, ia abrindo algumas questões na minha mente para que eu pudesse enxergar. E aí um ponto que até você falou que eu achei legal, é que eu comecei a entender aí que paz não é a ausência de guerra. A paz é a gente conseguir ter paz mesmo em meio à guerra. É a gente ter sabedoria, ter os nossos olhos abertos mesmo em meio à guerra. Então, o que isso mostrou para mim é o seguinte: que, cara, eu nunca vou ficar livre das tempestades da vida. Eu nunca vou ficar livre da pressão que a sociedade impõe sobre mim. Mas eu posso, entendendo o que Deus quer, eu posso me sentir bem no meio dessa história. E, cara, isso foi me dando uma paz. Isso foi me dando um entendimento para estar disposto e disponível para o lugar que Deus queria que eu estivesse. E nisso eu fui entendendo o meu lugar de trabalho. Eu fui entendendo que eu devia trabalhar sim, mas que eu poderia começar o meu trabalho dentro de casa. Que eu poderia ajudar dentro da igreja. Que eu poderia fazer trabalhos voluntários. E que isso não só honraria a Deus, mas traria um bem-estar para aquilo que eu fui chamado para fazer. Que é servir, que é trabalhar, que é ser instrumento nas mãos de Deus. Então eu comecei a entender, e a própria Bíblia fala isso, né, que a gente precisa ser fiel no pouco para aprender a ser fiel no muito. Então, eu comecei a entender que eu precisava ser fiel no meu dia a dia, na minha rotina, para que isso me preparasse para um dia eu estar à disposição, seja de uma grande empresa, de uma multinacional, sendo presidente de uma empresa, ou hoje, né, como está um pouco na moda. Na minha época não tinha muito isso não, mas hoje está assim, incentivando muito isso, o empreendedorismo. A palavra é difícil, mas todo mundo sabe aqui o que é empreender. É você
abrir sua própria empresa, é você lançar a sua ideia, é você colocar para frente aquilo que você pode fazer com as suas próprias mãos. Então, como é que você quer ser um empreendedor se você não arruma a tua cama? Como é que você quer trabalhar para ganhar um bom salário, honrando o seu chefe, se você não respeita teu pai e tua mãe? Então, eu comecei a entender que o trabalho, ele começa no básico, na minha vida, no meu dia a dia. E foi isso que o Mateus trouxe aqui. E aí, com isso, eu fui colocando diante de Deus. Cara, o que eu devo fazer? O que eu sei fazer? Aonde eu posso ter uma certa aptidão para desenvolver aquilo que eu sei? Né? Já que, eu não vou conseguir ser médico, eu não vou conseguir ser isso, eu tenho algumas limitações, eu comecei a entender quais eram as minhas limitações e quais eram as minhas qualidades. E aí eu fui buscando no mercado de trabalho, na faculdade, aonde eu conseguiria me encaixar. E eu entendi que eu poderia me encaixar num cenário A, num cenário B, e eu fui colocando isso diante de Deus. A minha célula foi orando comigo, eu fui colocando essas questões, prestei vestibular, na minha época o Enem não era que nem vocês fazem hoje, unificado, você fazia prova para faculdades, e aí não consegui passar em nenhuma faculdade pública, isso me gerou uma frustração, isso me gerou um peso, porque, como eu falei, lá dentro de casa a gente não tinha uma condição e a esperança do meu pai era que eu passasse numa faculdade pública. E quando eu não passei numa faculdade pública, eu fui visto como burro, como incapaz, como a ovelhinha da família, a ovelhinha, esse termo hoje em dia não pode falar, né? Mas a ovelha negra da família, mas perdão, gente, pelo termo errado. Então, isso me travou por muito tempo. Só que aí a gente conversando lá, a gente conseguiu dar um jeito. Eu fiz uma faculdade particular, consegui uma bolsa lá, uma boa bolsa. E isso facilitou, consegui fazer a faculdade. E aí começou uma outra luta, né? Porque eu falava, cara, entrei na faculdade. E aí, para quem não sabe, né, eu fiz o curso eu fiz engenharia de produção. E aí comecei a fazer o curso, fui me identificando com o curso, né? E eu falei, cara, acho que tem um leque, né? Uma área legal aqui que dá para eu seguir. E fui caminhando, e aí chegou uma outra fase. Quer dizer, outra não, né? Mas agora voltou uma fase que era antiga, que era de eu tenho que arrumar um estágio, eu tenho que arrumar um emprego. A situação não está fácil, eu tenho que arrumar um emprego. E aí, procurei. Resumindo, eu fiquei quase que 1 ano e meio procurando emprego, recebendo muitas negativas, muitos nãos, fazendo entrevistas dinâmicas. Eu estava quase me tornando um mestrado em dinâmica de grupo. Não sei se vocês já sabem o que é dinâmica de grupo, mas dinâmica de grupo bota todo mundo numa sala, aí geralmente bota uma atividade para fazer, e aí enquanto você está fazendo aquela atividade, alguns psicólogos ou pessoas do RH... Por isso que eu tô meio atravessado assim, tô brincando. Mas ficam te olhando para testar as suas habilidades. Avaliar as suas habilidades. Ou seja, a fase que vocês estão vivendo... E aí, quer dizer, vou um pouco à frente e vou voltar nesse ponto. E aí fiquei quase 1 ano e meio, cara, participando disso. Eu já estava agoniado, colocando isso diante de Deus. Até que teve uma vez que Deus me deu uma palavra. Onde foi uma palavra que ele deixou bem claro que a porta que se abre é ele que abre, a que se fecha é ele que fecha. E aí eu comecei a entender que durante 1 ano e meio era Deus que estava fechando porta na minha cara. No início isso me deu raiva, mas depois isso me trouxe uma paz, ao ponto de eu entender que se Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim. Então se Ele está fechando uma porta, amém. E se Ele está abrindo, amém. E aí, pautado nisso, um dia a gente teve um Acorda, foi para o Acorda, voltando do Acorda, eu estava naquela segunda-feira da ressaca do Acorda,
porque tu vem do fim de semana amassado. Eu dormia, tava dormindo pleno até meio-dia. Aí o telefone toca, aí era uma pessoa chamando para fazer uma entrevista. E aí, cara, eu não entendi muito bem, porque eu não tinha colocado o currículo para aquela empresa. Meu currículo estava no banco de dados, né? Que é o CIEE, Moody's, aquelas fundações, aquelas fundações que tem um banco de dados. E aí a empresa me ligou, falou que achou meu currículo lá e perguntou se eu podia estar 1h30 depois, né? Tipo 2h da tarde lá para fazer uma entrevista. Eu cheio de sono. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí me arrumei e tal, fui. Cara, eu fiz acho que a pior entrevista da minha vida. Porque eu não estava preparado, eu estava cansado, eu estava com sono, eu não pesquisei nada sobre a empresa, eu não fiz nada. E às 5h da tarde a mulher me ligou dizendo que eu estava aprovado. Cara, não entendi nada. Mas sabe o que Deus colocou no meu coração? Que foi Ele que abriu aquela porta. E Ele abriu aquela porta e desde então eu tenho trabalhado, fui já para outras empresas, tal. Cara, é uma conversa que a gente ficaria aqui até, emendaria já no culto das 5. Mas assim, a questão aqui não é falar sobre também só assim, sobre um testemunho, né? Mas não é falar sobre a minha vida. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o seguinte... peraí, só um momento. Eu vou voltar no que eu falei da faculdade. Que eu, naquele momento de estágio, eu entendia, né, o que eu precisava fazer, mas eu precisava de clareza. Mas, assim, agora eu vou amarrar nessa parte aqui, que o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. O mercado de trabalho, em muitos momentos, vai tentar colocar você numa caixa, dizendo que você precisa ter o currículo assim, que você precisa ter o curso tal, que você precisa ter tais qualificações. Hoje em dia, uma vaga de estágio, você tem que ser quase que um poliglota, mano. Você tem que falar 5 línguas para ter um estágio. Ou você tem que ter 5 línguas para, sei lá, para fazer uma coisa que você não vai usar isso. Mas o mercado de trabalho, ele quer te impor isso. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que, cara, não tem problema nenhum e, ao contrário, você deve se qualificar. Quando os pais de vocês falam para vocês de tipo, mano, estuda, faz o curso, faz a aulinha de inglês, procura o curso tal, procura o curso Y. Cara, leva a sério. Faz. Mas agora, não deixa com que essa pressão da sociedade diga quem você é. Porque você é aquilo que Deus diz que você é. E você é muito mais do que um currículo. Você é muito mais do que um curso de especialização, do que um curso técnico, ou do que uma língua, do que uma segunda ou uma terceira língua. Você é criatura de Deus. E quando Mateus leu aqui Gênesis, o que Deus falou quando criou você? É o que? Eu não tô ouvindo. Sim, também, mas quando ele fala assim, Deus criou o homem e ele viu que era bom. Então você não precisa de nenhum RH, você não precisa de nenhuma metodologia para dizer que você é bom. Porque o próprio Deus diz que você é bom. Então, o que eu estou querendo com essa palavra? Eu quero tirar sobre vocês qualquer peso que a sociedade esteja imprimindo sobre a vida de vocês. Porque vocês são bons. Vocês devem se qualificar. Vocês precisam estudar. Vocês precisam pensar no próximo passo. Sim! Cara, depois do... Me ajuda aí com esse lance de ano aí, que eu sou perdido. Depois do primeiro, segundo, o 8º ano ainda é um fundamental, não é? Isso. Então, depois do 8º ano, o ensino médio... é nono... Aí, tá vendo? Virou 9º ano, tá vendo? Depois do 8º ano, quando você entrar... Aí vira o quê? 10º ano, 11º ano? Tá. Então, depois do 9º ano, que é a 8ª série... Você entra no primeiro ano do ensino médio, o segundo ano.
Aí depois disso, que você chegar no terceiro ano, cara, não acabou por aí. Pensa numa faculdade, pensa num curso, mas agora, pensa nisso sem pressão. Pensa nisso porque você precisa agradar a Deus, porque Deus te deu a bênção de você de você se qualificar. Deus te deu a oportunidade de você construir para que haja paz. Então, se forme sim, se forme engenheiro, se forme médico, se forme jornalista, se forme em arquiteto, enfermeiro, sei lá, coveiro, seja gari, seja cozinheiro, seja faxineiro, não importa o que vai estar escrito na tua função, mas honre a Deus com o teu trabalho. Sabe por quê? Porque o que diz respeito sobre você não é se você é médico, não é se você é advogado. O que diz respeito sobre você é se você é filho de Deus. Ponto. Não existe nenhuma outra diferença que não seja essa. Você pode ser um médico que ganha 1 milhão por mês, ou uma pessoa que ganha um salário mínimo. Aquilo que separa os dois é se você é um filho de Deus. A honra e a capacidade que você dá àquilo que foi colocado, depositado sobre confiança da tua mão. Porque me diz uma coisa, o que vale mais? Uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem um caráter íntegro, ou um médico que ganha 1 milhão e vive em estado de corrupção? Eu sei o que vocês responderam na cabeça de vocês. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é o teu título de formação que vai dizer quem você é, mas é quem você é em Deus que diz para o mundo a quem você pertence. Então, quando você olhar o mercado de trabalho, quando você olhar a sua faculdade, quando te perguntarem o que você vai ser quando você crescer, quando te perguntarem quanto dinheiro você vai ganhar, coloca tudo isso diante de Deus, porque é Deus quem vai dizer isso, não é a sociedade. Amém? Para a gente estar terminando, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Os nossos sonhos, eles devem sim ser colocados diante de Deus, mas o nosso ponto principal é: os nossos sonhos devem estar alinhados com os sonhos de Deus. A gente deve sonhar aquilo que está no coração de Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: o que vocês querem ser quando vocês crescerem? Eu sei que você já ouviu muito isso, mas agora você pode responder diferente. O que você quer ser? Vamos lá, o que vocês querem ser? Pode falar, gente. Veterinária. Médico. E aí? Nutricionista. Advogado. Cientista de dados. E aí? Tem gente que não respondeu. O que vocês querem ser? É enfermeiro? Não sabe? O que você quer ser quando crescer? Ainda não sabe? Não tem... E não tem pecado nisso não. Vocês estão numa fase de formação. Vocês estão numa fase de decisão. A única coisa que eu peço é que vocês tomem essa decisão diante do altar de Jesus Cristo. E aí, eu estou falando isso não é só para a galera que disse que não sabe ou que não respondeu. Eu estou dizendo isso até para você que falou assim: eu quero ser veterinária. Coloca isso diante de Deus. Eu quero ser nutricionista. Coloca isso diante de Deus. Cientista de dados, advogada, médico. Coloca isso diante de Deus. A única coisa que eu quero... Agora para encerrar mesmo, né? Que eu encerro acho que umas 10 vezes só enquanto eu falo. Mas agora para encerrar. E aí eu vou abrir para perguntas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que eu quero falar é... Vocês não pertencem a esse mundo.
Mas enquanto vocês estão nesse mundo, quanto criatura, quanto criação, Deus atribui uma função a cada um de nós. E uma dessas nossas funções é manter a paz. A paz não é ausência de problema. A paz é entender que Deus continua sendo Deus mesmo em meio aos problemas. Então, a tua vida, ela pode estar toda bagunçada, cheia de problema agora. Ou ela pode vir a ficar toda bagunçada, cheia de problema. E no meio do caminho ela pode ficar tranquila, ficar com problema, ficar tranquila, ficar com problema. Mas agora, se você caminha em Deus, se você permite que Deus seja a diferença na tua vida, você vai caminhar em paz. Em paz na tua decisão, em paz na tua formação, em paz no teu trabalho, em paz naquilo que você é. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ontem a gente falou sobre redes sociais. As redes sociais, elas tentam colocar para vocês uma vida que não existe. O Vitor Fontana falou aqui, a gente está vendo pessoas de plástico vivendo vidas de plástico. Sabe, pessoas que parece que estão na praia todo dia, e aí você vive uma pressão, uma ansiedade de falar, cara, eu tenho que trabalhar igual um maluco para ter dinheiro, para fazer o que aquela pessoa faz, para ter o jogo que aquela pessoa tem, para ter a roupa que aquela blogueira tem, para ir para o país tal, para fazer isso, para fazer aquilo, e você vive numa ansiedade que as redes sociais ou que a sociedade impõe sobre você. Só que, cara, Jesus já pagou o preço. Você não é desse mundo, então por que você quer viver igual a esse mundo? Você não pertence a esse mundo, então por que você quer adotar os padrões desse mundo? Pensa nisso. Pensa nisso quando você estiver estudando, quando você estiver se fazendo a tua trilha, né, de formação. Quando você decidir o que você quer ser, quando você crescer, pensa nisso. Ó, não estou dizendo, tipo, pensa nisso, então, ó, relaxa, para de estudar. Não é isso, não é isso. Está gravado, senão, depois eu tenho provas para dizer que não é isso. Mas o que eu estou falando é, não façam o que vocês têm que fazer pelos padrões desse mundo. Façam o que você tem que fazer pelos padrões do mundo que vocês pertencem, que é o mundo celestial, que é o mundo de Jesus, que é o mundo de Deus. Esse é o padrão que vocês têm que adotar. Então, estuda sim, seja o melhor da tua turma, mas não é porque a sociedade pressiona, é porque Deus quer que você seja excelente em tudo que você faz. Seja a melhor veterinária que tem, seja o melhor nutricionista que tem, seja o melhor médico que tem. Não para ganhar dinheiro, não para alimentar o seu ego, mas para servir a Deus através do que você é. Vocês pegaram a visão? Então assim, olhem agora, a partir de hoje, o mercado de trabalho dessa forma. Olhem a partir de hoje, essa construção da vida de vocês dessa forma. Coloquem a vida de vocês, os sonhos de vocês, diante de Deus. E Ele é capaz de abrir portas e fechar portas. Amém? Galera, então assim, agora, nesse clima que a gente está mesmo, a gente quer abrir para vocês perguntas, dúvidas. O que vocês têm dúvidas sobre o mercado de trabalho, sobre essa vida, sobre essa fase, sobre... que vocês tiverem dúvidas, que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Alguém? Vamos lá, sem vergonha. Ninguém? Fala aí, André. Peraí, fala aqui, eu vou aí, só para, não sei se está todo mundo te ouvindo. Eu tenho dúvida, tipo, em relacionada a como que é uma entrevista de emprego. Tipo, eu não faço a mínima ideia, assim, mais ou menos, é o que você fala da sua vida, você fala o que você quer ou algo assim? Ó, se alguém que trabalha no RH quiser vir aqui para ajudar, pode vir também. Pode vir, vem mesmo. Eu vou responder
como uma pessoa que passou por uma entrevista, a Júlia talvez consiga responder por uma pessoa que faz a entrevista. A entrevista de emprego, ela geralmente quando você está se candidatando para uma vaga, né, você diz para a empresa, né, aquilo que você tem como qualidade, né, aquilo que você tem como... É como se o currículo nada mais é do que como se fosse a tua ficha de apresentação. Por exemplo, você fala ali um pouco de você, por exemplo, sou André, tenho tantos anos, moro num tal lugar, sou formado nisso, tenho experiência com isso, sou casado, tenho filhos, etc, etc. Você fala sobre você. A empresa, geralmente ela vai ler aquilo e ela vai te fazer perguntas sobre, não só sobre você, mas sobre você dentro daquela vida de experiência, para justamente ela tentar capturar o que você pode oferecer para a empresa. Então, por exemplo, sei lá, tô chutando, né? Você trabalha com cozinha, né? Aí a pessoa, ela pode te perguntar e falar assim, não, quantos anos você tem de experiência? Tanto. Ah, você já liderou uma equipe ou você cozinhava sozinho? Qual foi o evento que você geriu ali, né? Que você trabalhou, que você teve mais fluxo de pessoas? Quantos pratos você serviu? Você já fez comida para quantas pessoas? E aí ela começa a ver através dessa tua experiência o que você pode agregar para a empresa. E aí, geralmente, né, você tem modelos, acho que a Júlia vai poder falar um pouco também melhor sobre isso, modelos de entrevista. Né? Você tem a entrevista individual, onde você fala ali com o RH ou com o gestor da área, propriamente dito, ou você pode fazer dinâmicas de grupo, entendeu? Eu sei que tu não gosta de microfone, mas... É muito isso que o Xande falou, tem a parte do seu currículo em si, que é o que você fez, aonde você trabalhou, o que você fazia. Então, tua experiência profissional conta. Às vezes, a inexperiência também, existem vagas, né, e perfis de vagas que precisam de pessoas que estão cruas para justamente aprender a cultura daquele lugar. Então, o estilo de entrevista vai depender da empresa. Se é uma empresa muito grande, geralmente elas vão fazer dinâmica em grupo e vão ser várias etapas. Mas aonde eu trabalhava e como eu aplicava, a gente fazia em grupo, aí aplicava uns testes individuais para avaliar a escrita e raciocínio lógico daquelas pessoas, né, para a gente fazer um filtro ali, e depois a gente partia para o currículo em si, que é quando a pessoa explica, conta as experiências, pontos fortes, pontos negativos e tudo mais. Mas algo interessante que eu via muito é que, e vai conectar com o que a gente estava conversando aqui, é que além do que você faz de bom, de forma teórica, né, tanto que você sabe ou como que você é um bom profissional em si, é a sua personalidade. É a imagem que você passa, é a sua educação, é a sua pontualidade, é o seu comprometimento. Então, a gente entrevistava pessoas que tinham currículos enormes, que estudavam fora, mas que não se importavam. Não foram bem numa entrevista justamente porque não valorizavam o tempo ou então a cultura daquele lugar. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente focar em quem nós somos. E aí a gente vai correndo atrás das coisas que vão adicionando e que Deus vai honrando, né, a nossa experiência, Deus vai capacitando. Então, eu cheguei lá, eu não sabia fazer nada e no final eu já estava aplicando toda a entrevista, aplicando testes de temperamento, de personalidade, porque, claro, né, existem, por exemplo, se for um coordenador, se ele for só analítico e não for muito comunicador, talvez não funcione. Ele tem que ser mais para frente, ele tem que saber liderar. Então, a gente avaliava isso também. Mas, independente, era avaliar a pessoa como um todo, né? Não somente o currículo, não somente o que ela faz, mas como que ela está ali, como que ela lidaria com os problemas de comunicação, como ela estaria ali com a equipe. Ela seria uma pessoa que ia causar intrigas ou ela ia abraçar aquela equipe e saberia lidar com bondade. Então, acaba que, por mais que o RH, né, não consiga filtrar todas essas coisas, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue vislumbrar, assim, mais ou menos como aquele funcionário seria. Não tem muito mistério, então vai depender muito da entrevista, muito da vaga e muito da empresa. Mas, geralmente, é isso que o recrutador precisa saber, assim. Mais alguma? Amandinha, peraí. Só para... Você querendo responder depois? Mas ainda sobre entrevista de emprego.
eles avisam antes, tipo, se vai ser em grupo, se vai ser individual, se é dinâmica? Tipo, você só chega lá e na hora você descobre como é? Então, vai depender. Eu já fiz entrevistas que avisavam, porque, por exemplo, em plataformas como a Gup, ela coloca ali, você envia seu currículo, aí mostra as etapas que você está. Então, está sendo avaliado seu currículo. Você foi agendado, então, para uma entrevista. Com o gestor. Agora você vai para uma entrevista em grupo. Então, geralmente, pode acontecer, se uma empresa utilizar um terceiro, né, para isso, que seria a Gup, por exemplo, eles podem até colocar ali mais ou menos como que está a situação. Agora, se é um RH interno, como era o meu, é marcar a entrevista, a pessoa chega lá e descobre. Então, acaba que a gente tem que confiar muito em Deus nessas horas. É estar preparado, é estudar sobre a empresa, é talvez aprender mais ou menos como que se portar, como que se vestir, mas imaginando as possibilidades que aconteceria. Então, por exemplo, eu estava 2 meses desempregada, eu fui, acho que, umas 4 ou 5 entrevistas, cada hora era um jeito diferente, porque não usavam essas plataformas que conseguiam comunicar a gente qual etapa a gente estava. E aí você vai, faz, descobre ali na hora como que é, filtra a situação, mas está preparado para qualquer coisa. E aí, dependendo, eles ligam, eles avisam antes e tudo mais, mas você pode também, se você estiver no telefone e te ligam, você pode falar, como que vai ser, preciso levar alguma coisa, sei lá, mas geralmente não precisa, geralmente é entrevista mesmo, e às vezes está com o gestor ou não, mas eu fico meio que uma página em branco para estar adaptável ali a qualquer situação. Mais alguma coisa? Como nós devemos nos preparar para uma entrevista, Júlia? Bom, eu não sou formada em RH, eu trabalhei quase 2 anos, né? Eu acho que sempre é bom você racionalizar a sua história. Então, por exemplo, eu sou, não sei, me formei na escola agora, que é mais ou menos o que a gente está no contexto. Me formei na escola agora, eu quero ir para o Jovem Aprendiz. Aí me ligaram falando que é para ser Jovem Aprendiz na parte administrativa. O que eu sei de administração? O que eu posso ver dos meus pontos fortes, da minha personalidade no meu dia a dia, das minhas experiências mesmo, como que eu era na escola, coisas que poderiam comunicar e conseguir encaixar na administração. Então, por exemplo, já aconteceu na minha entrevista, assim, eu fui para uma área agora que não era a minha área, não era o meu setor. Eu estou na parte de Secretaria de Educação. Então, se eu trabalhava em RH, eu mexia muito com Excel. É a única coisa que tinha em comum. Então, quando eu cheguei lá para fazer, eu pensei, o que dá para conectar com a minha história de vida, que às vezes é somente um estudante, com aquela vaga? Então, você tem que racionalizar essas coisas, as minhas personalidades, né? Tipo assim, se eu sou uma pessoa calma, organizada. Sou calma e organizada, então, se vier algum desafio, as pessoas, geralmente, os recrutadores perguntam situações e circunstâncias. Se tiver um desafio, como que você faria? Eu acho que eu lidaria assim, dessa forma. Então, o autoconhecimento, a autoimagem é muito importante nessas horas, principalmente quando você não tem longos anos de carreira, né? Então, eu costumo sempre, né, ter um currículo atualizado, e você pode colocar tanto sua capacitação como ser humano, assim, como eu falei, né, organização, boa oratória, não sei o quê. Se tiver experiências, colocar ali. E também tem em mente seus pontos fortes, seus pontos negativos, o que você precisa melhorar, o que você tem de mais, né, impactante, assim, de diferenciação entre os outros. Mas para aqueles que precisam e vão começar aí as entrevistas, se preocupar mais com isso. A sua autoimagem, então, vestir roupas neutras, decentes, que possam, caso você pesquise e conheça mais o local, que seja compatível e estar ali pontual. Então, acho que é mais pensar como que você poderia traduzir quem você é para aquela vaga. Estudar antes a empresa, estudar mais ou menos, se você não sabe o que é administração, por exemplo, estudar algumas coisas e ser sincero. Você não pode mentir dizendo que usou tal plataforma, tal Excel, e se você não sabe no fundo. Então, acho que para ser sincero, mas também sabendo de si para poder transmitir. Ficou claro? Né? Para quem está no começo ainda, eu acho que é isso que precisa. Mas eu acho que todo mundo aqui, né, Xande, eu, outras pessoas mais velhas também, se vocês passarem por isso, vocês podem perguntar para a gente como fazer,
como montar um currículo, por exemplo, né? Tanto em célula como entre a gente mesmo, assim, eu tenho uma entrevista amanhã, não sei como eu faço, não sei como me vestir, procura a gente, porque a gente sempre vai ter bons conselhos para isso, né? Como alguém que trabalhou em RH, mas como líder de vocês também.